Olá a todos, sejam novamente bem-vindos ao minicurso O Espirógrafo, projetando uma régua mágica para o estudo de curvas hipotocloides com auxílio do GeoGebra. Na aula de hoje, veremos o módulo 3, conhecendo a régua mágica. Bem, agora eu vou apresentar para vocês um modelo de espirógrafo. Em particular, esse modelo, ele é bem popular no Brasil, né? Muito devido a seu preço, né? E ele é conhecido como régua mágica. Normalmente, né, a régua mágica, ela vem com 2 anéis dentados. Não sei se vocês vão conseguir ver, olha ela aqui. Ele possui esses dentes, né? Em ambas as circunferências. E, apesar de ser mais difícil de perceber pela imagem aqui, esse circunferência aqui é um pouquinho maior do que essa, né? Ou seja, esses 2 anéis dentados, né, que vem na régua mágica, ele possui 2 variações de tamanho. E essas 2 variações de tamanho das circunferências vai interferir, né, no resultado do desenho no final, né? Mas a gente vai ver isso posteriormente. Bem, além disso, ele vem com esses furinhos aqui, né, circulares também, né? E eles servem para guardar as engrenagens. São 3 engrenagens que vem na régua mágica. Elas são guardadas. Ela aqui é só para a gente guardar mesmo essas engrenagens. Bem, as engrenagens, elas também são dentadas. Deixa eu ver se eu consigo focar. Olha só. Elas também são dentadas. E elas possuem esses furinhos aqui, ó. E é bem nesses furinhos que a gente vai introduzir a ponta da caneta, a ponta do lápis, o de uma canetinha, né? O que for que você vai usar para traçar o desenho, né? Então, né, apresentado aqui os elementos aqui do espirógrafo, né, da régua mágica, a gente vai traçar um desenho para ver como que ela funciona na prática, né? Para isso, a gente vai precisar de uma folha em branco, um papel em branco. A gente vai posicionar a régua mágica em cima dessa folha, né? E vai escolher uma das engrenagens, né? E uma das circunferências. E também um dos pontinhos, um dos furos, né? Cada uma dessas variações que a gente tiver, ou seja, a variação da engrenagem, a variação das 3 engrenagens, a variação dos 3 anéis e o do furo vai gerar figuras e desenhos diferentes. Vou pegar aqui o anel do meio, o médio, né? Vou posicionar ele internamente, né, em um desses anéis, né? O que a gente faz, né? Após posicionar, a gente encaixa, né, os anéis dentados e a gente introduz aqui, ó, a caneta em um desses furinhos. Então a gente começa a circular internamente o anel dentado com a engrenagem. E vai repetindo esse processo até formar o desenho. Uma coisa aqui que a gente já pode detalhar é a quantidade de vezes que a gente vai repetindo esse processo aqui de circular, né? Vai mudando a figura gerada, que é o desenho, olha lá. Quanto mais a gente vai girar, mais diferente ele vai ficar, né? Bom, aqui está o desenho que a gente conseguiu fazer, né? Utilizando a régua mágica. É um desenho bem bonito, como vocês podem ver, né? As proporções, né? Que ele possui, né? Geometricamente são bonitos, né? E bem difícil de se fazer, né? Sem a utilização de um brinquedo como esse, né? De uma régua mágica, né? De um espirógrafo. Fazer um desenho desse aqui na mão, né? Sem o auxílio, né? Uma ferramenta dessa, torna-se bastante complicada. Bem, essas curvas aqui, ó, esse desenho, né, ele representa uma curva que matematicamente a gente chama de hipotocloide. É um nome bem complexo, né? É uma curva hipotrocloide.
Bom, pessoal, só para vocês entenderem um detalhe sobre o funcionamento do espirógrafo, eu tentei reproduzir um espirógrafo caseiro aqui em casa, né? Eu usei para isso um pedaço de cano de PVC, né? Para representar os anéis, né? E uma tampinha de uma garrafa, né? Para representar as engrenagens. Fiz o furo na tampinha, né? E o PVC vai representar os anéis. Então, com isso a gente vai tentar, aparentemente, né, tem toda a estrutura de um espirógrafo, né? Então vamos ver se vai dar certo, né? Vou colocar aqui a ponta da caneta em um desses furos, tentar traçar o desenho. Bem, eu consegui um resultado, como vocês podem ver, né? Só que eu consegui desenhar outra circunferência aqui. Não consegui desenhar as curvas, né? Que normalmente o espirógrafo faz, né? As curvas hipotocloides, né? Então, por que isso aconteceu, né? Porque ele só conseguiu gerar uma circunferência ali dentro. Isso porque um importante elemento que o espirógrafo tem é os dentes. Por quê? Porque quando eu utilizo essa tampa e impulsiono ela com a caneta, o que ela vai acontecer? Ela começa a deslizar aqui dentro, ó. E deslizando, ela não vai fazer o que um espirógrafo faz. Porque para o espirógrafo traçar as curvas hipotocloides, ele tem que circular internamente. Observe que com os dentes, ele vai circulando. Ele não vai deslizando, não tem como ele deslizar, porque com os dentes, como ele está preso nos dentes, o único jeito dele rodar, ele conseguir fazer esse caminho, é circulando internamente. E aqui, como não tem os dentes, ele só desliza. Então, para a gente conseguir traçar essas curvas, é importante a gente observar que esses anéis eles não podem deslizar em volta desses, as engrenagens elas não podem deslizar em volta desse anel. Ela tem que circular. Caso você queira construir um espirógrafo caseiro igual esse que eu fiz, né? Usando materiais que a gente encontra na nossa casa, né? Uma alternativa, né? Para burlar, né, a falta dos dentes aqui, que proporcionam, né, essa tampa não deslizar e sim circular, né, em volta desse pedaço de PVC, é utilizar um elástico. A gente vai envolver nessa tampa com um elástico. Desse jeito. O objetivo aqui é que o elástico, né, ao friccionar aqui no cano PVC, faça com que essa tampa circule e não deslize. Não vai funcionar perfeitamente, né, como no caso de um espirógrafo com dentes, né, mas é uma alternativa, né. Vamos ver como vai funcionar aqui. Bem, a gente conseguiu traçar uma curva bem parecida, né, com a curva hipotocloide, né. Ela teve algumas oscilações, né, devido ao formato do cano não ser exatamente perfeito, né, porque às vezes o elástico aqui falhar, mas é uma alternativa que a gente tem, né, para conseguir desenhar esse tipo de curva, né. A gente pode desenhar, né, várias curvas, né, utilizando, né, um espirógrafo caseiro como esse.